Octobox Triopo 65 cm. Vamos falar um pouco sobre esse modificador aqui no vídeo de hoje. Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área mais uma vez. Como vocês puderam ver na chamada, o vídeo de hoje é para falar sobre esse Octobox aqui, o Triopo 65 cm. Vou estar falando um pouco sobre as especificações técnicas desse equipamento e se vale a pena ou não adquiri-lo aí para o seu setup de iluminação. Mas antes da gente partir para o conteúdo, lhe convido a se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito. Peço aquele like que ajuda a gente demais e também que você ative o sininho para receber novas notificações sempre que tiver vídeo novo aqui na área. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Esse é o Triopo de 65 cm, tá? É um Octobox bem bacana. E eu começo aqui pelas dimensões. Ele, como eu já disse, possui 65 cm de circunferência e ele é muito leve, tá? O kit todo montado não chega a pesar nem 900 gramas, obviamente sem o flash. Com o flash, o peso aumenta um pouquinho. Esse Octobox tem um negócio muito interessante que ele só é compatível com flashes Speedlight. Sim, ele não possui entrada Bowens e ele possui uma entrada adaptadora para que você possa utilizar flashes tanto de cabeça redonda, como por exemplo o V1 da Godox, tanto como os flashes mais tradicionais com a cabeça retangular. Ele não possui aquela famosa vareta que a maioria dos Octobox do tipo sombrinha tem, como por exemplo o Octobox de 80 cm da Godox. Depois dá uma olhada lá que o review está bem interessante. Não dá para utilizar esse softbox com LEDs, tá? Mas Jonato, como é que eu fiz essa gambiarra que vocês estão vendo aí na tela? Eu coloquei uma lâmpada por dentro e acochei o bocal no suporte onde a gente coloca o flash para que eu pudesse gravar o vídeo com a luz aqui para vocês verem como é a luz dele na situação de vídeo, tá? Então, é aquela velha gambiarra de estúdio que eu fiz. E ele também não possui aquela vareta do centro que te possibilita utilizar um suporte, colocar o LED ali, engatar na zapata e utilizá-lo. Então saiba que se você adquirir esse produto vai ser só para utilizá-lo com o Speedlight. Eu comprei esse Octobox, galera, porque eu precisava de um modificador menor para a situação de eventos. Certa vez eu fui fotografar uma formatura e eu tive que levar o Octa de 80 centímetros. Ele não é tão grande, mas ele também não é pequeno e foi um pouco complicado eu estar andando com aquele negócio no ombro. Tinha outros fotógrafos lá e aí eu vi o cara utilizando um desse e eu preciso comprar um desse para mim também para utilizá-lo na situação de evento. E olha, funciona super bem. Essas fotos que estão aparecendo aí na tela para vocês já foram fotos de situações de evento onde eu utilizei esse Octa aqui. Percebam que a luz é muito suave e no quesito de ergonomia, transporte e acomodação nos espaços para fotografar, ele tem me atendido super bem. Ele veio nesse kit muito bacana, tá? Já veio com a sacolinha de transporte da Triopo e dentro você tem o iluminador, você tem o suporte, tá? Que você precisa montar e os tecidos difusores e o grid. Esse Octobox conta com dois tecidos difusores, você tem um tecido interno e o tecido externo, obviamente. O que te vai garantir e te possibilitar uma difusão bem mais interessante da luz, porque você tem duas camadas de difusão. E eu acho isso super interessante, galera. E a luz que ele provoca é uma luz bem difusa e bem suave, como essas fotos que estão aparecendo aí na tela para vocês. Percebam que a gente tem um controle interessante da luz, mesmo ele não tendo uma área tão grande. Tá? Então, se a sua preocupação é essa, saiba que a luz do Octobox é bastante difusa e também bastante suave nas mais diversas situações, evento, ensaio externo ou em estúdio. Ele veio desmontado, como vocês viram, porém a montagem é muito simples, como está aparecendo aí na tela para vocês. Basta que você pegue o suporte do fundo, onde você vai encaixar o flash, e você encaixe as varetas nessas lacunas, tá? Nesses pinozinhos que tem na base do suporte. Depois disso, com cuidado, você vai armar e tem essas travas na parte de cima onde você precisa ou liberá-las ou fechá-las para que você mantenha o Octobox montado. A mesma coisa para desmontar, você vai folgar essas travas e aí você vai de uma por uma até que você consiga fechá-lo de vez e aí você retira lá dos pinos da base do suporte
e está desmontado caso você precise, por exemplo, transportá-lo e você não tem tanto espaço no carro ou tem medo de quebrar as hastes. Enfim, é muito simples a montagem e também a desmontagem, como vocês viram aí na tela, e eu estou muito satisfeito com tudo que eu já tenho feito com esse modificador aqui. Outra coisa muito bacana que, como eu já disse, é que ele veio com o grid, aqui com a tela. Se você não sabe o que é e para que serve, dá uma olhada aqui nesse vídeo que você vai entender melhor. Junto com os dois tecidos de difusão, mais o grid, eu consigo ter um controle bem maior, um direcionamento bem melhor da luz e, por exemplo, evitar problemas como a dispersão, a perca da luz do flash que eu estou utilizando. Esse modificador possui o interior padrão de quase todos os modificadores de luz, que é esse interior prateado, que está aparecendo na tela para vocês. E isso também ajuda na questão de espalhar a luz, né? Esse tecido ele serve como um rebatedor, beleza? Então a luz rebate aqui nas paredes, ultrapassa os tecidos difusores e aí você tem a luz difusa, a luz suave, que a gente tanto almeja, seja na situação de foto ou seja na situação de vídeo. Sobre a usabilidade desse Octobox aqui, como eu falei para vocês, galera, eu comprei porque eu tinha uma necessidade de um modificador pequeno, leve, para fotografar eventos, tá? Além dos eventos, como está aparecendo na tela para vocês, vocês também conseguem fazer o uso em ensaios externos. Você consegue utilizá-lo também dentro do estúdio, em situações de vídeo, como vocês estão vendo agora, enfim. Ele tem uma luz muito difusa, uma luz muito bacana, que vai servir tanto na situação de luz principal, como vocês estão vendo aqui agora, como na situação, por exemplo, de luz de recorte. Se você não sabe o que é luz de recorte, não sabe como trabalhar esse tipo de iluminação, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu garanto que você vai entender melhor e vai conseguir utilizar esse tipo de luz aí na prática durante os seus retratos. Sobre o tamanho, como vocês podem ver, ele tem um tamanho relativamente pequeno, porém ele não é tão pequeno assim. E aí que vem a grande sacada desse Octa aqui. Ele é um coringa, você vai conseguir utilizá-lo em diversas situações, como eu já disse. Ele é perfeito para eventos, onde você quer ter uma luz mais difusa e você quer utilizar, por exemplo, um Octa, um softbox. Né? Se você só tem modificadores grandes, fica um pouco mais complicado, como eu citei no início do vídeo, na situação da formatura que eu fui fotografar. E eu tive alguns trabalhinhos assim para estar transportando e me locomovendo com o negócio ali dentro do espaço. Tá? Então ele é um modificador de tamanho médio. Se você tem alguma dúvida de como escolher o tamanho certo do seu primeiro modificador, caso você vá comprar o primeiro, assista esse vídeo depois que lá eu dou algumas dicas e você vai entender melhor essa relação de tamanho, luz e outras coisas também. Vamos falar agora um pouco sobre a qualidade da luz desse Octa aqui da Triopo. Como eu já disse, como ele possui dois difusores mais o grid, que vai te possibilitar um direcionamento de luz mais interessante, você consegue ter uma luz extremamente suave, apesar dele não ser tão grande, como essas imagens que estão aparecendo na tela para vocês. Percebam como a luz ela fica bem delicada, ela fica bem suave, e eu posso te garantir que esse modificador aqui não deixa nada a desejar, por exemplo, com modificadores maiores, tá certo? Qual que é o lance aqui? Você entender principalmente a relação entre a potência da luz que você está utilizando, a distância entre essa luz e o assunto que você está fotografando, e dessa forma você vai conseguir extrair o melhor que esse equipamento tem a te oferecer durante os seus trabalhos. Sobre a ergonomia, como eu já falei para vocês e já mostrei, muito fácil de montar, muito fácil de desmontar também, e ele não é tão pesado caso você, por exemplo, tenha que viajar com ele. Você desmonta tudo ali, põe no pacote e leva aí para fazer as suas fotografias. A ergonomia é bem bacana, tá? O suporte tem como você segurar na mão, como está aparecendo na tela para vocês. E se, por exemplo, não tiver um tripé, você pode colocar uma pessoa ali para segurar e aí você tem um suporte para estar iluminando melhor as suas fotografias. Sobre o preço, eu comprei na época esse modificador, não tem muito tempo, por R$390, tá? A média de preço gira aí entre 300 e pouco a 400 e pouco. Sinceramente, para mim, compensou. Eu estava precisando, apesar de tudo, tinha isso, a questão da necessidade. Eu realmente estava precisando, já fotografei alguns eventos, como vocês já viram as fotos, e sinceramente pagou o dinheiro, viu? Muito bom, luz excelente, fácil de transportar e não está me dando dor de cabeça na situação de evento, como eu já falei no início do vídeo. Também consigo utilizá-lo na situação de vídeo, como vocês estão vendo agora na tela.
tá? Tive que fazer essa gambiarra aqui para poder utilizar uma luz contínua, para que vocês vissem na prática como é a iluminação dele na situação de luz contínua. Já gravei algumas coisas com isso aqui, a maioria dos vídeos, dos últimos vídeos do canal, eu estou utilizando ele como luz principal. E ele é muito eficaz na situação de difundir a luz e também de direcionar a luz, até porque ele possui o grid, tá? Hoje, para mim, esse é um ponto fundamental. Todos os modificadores que eu tenho possuem grid. E se vale a dica, cada modificador que você for comprar, já compra com um grid. É um pouquinho mais caro, mas você vai ter um controle melhor da luz, tá certo? E eu te garanto que isso vai trazer resultados melhores também na situação de fotografia ou de vídeo, se você trabalhar com isso, obviamente. Vamos falar agora um pouco sobre os pontos negativos desse modificador de luz. É meio contraditório, né? Porque eu já falei que esse Octa ele foi projetado para utilizar só com speedlight. Mas assim, eles poderiam dar as duas opções de utilizar com speedlight e, por exemplo, utilizar um LED, tá? Para você não ter que fazer esse tipo de gambiarra. É um ponto que, na minha opinião, é negativo. Eu sei que ele é projetado para speedlight, mas enfim, eu acho que poderia ter esse uso híbrido, né? Tanto para o speedlight como, por exemplo, para o LED. Ele poderia ter vindo com a entrada Bowens mais aquele adaptador, que inclusive já tem um vídeo sobre esse adaptador aqui no canal, depois corre lá e dá uma olhada. E assim você poderia utilizá-lo em LEDs, por exemplo, com encaixe Bowens, flashes com encaixe Bowens. Mas enfim, ele foi projetado para speedlight, então vamos utilizar com speedlight. Mas eu acho que vale a pena destacar aqui esses pontos que eu falei para vocês. Sobre os pontos positivos, não é tão caro, beleza, galera? A construção é muito boa, o Octa é muito bem construído, tanto a parte externa da lona, como os difusores, como o grid, é tudo muito bem construído pelo preço que foi pago, tá? Fácil de transportar, uma luz extremamente difusa e suave e que você consegue utilizar nas diversas situações, estúdio, externo e principalmente, que é a finalidade que eu escolhi esse Octa, para eventos. E aí a pergunta que não quer calar, Jonato, vale a pena? Pessoal, vale super a pena o investimento. Se é o seu primeiro softbox ou octobox, vale a pena você dar uma chance para esse Octa aqui da Triopo. Leve, controle de luz muito eficiente e você não vai ter problemas, por exemplo, para transportá-lo para locações externas caso seja necessário, tá? Para não dizer que é perfeito, já falei, poderia ter o uso híbrido de flash e LED, mas aí também já é querer demais, né? O negócio foi projetado para speedlight. Mas são alguns adendos que eu achei interessante colocar aqui no vídeo para que vocês tenham uma opinião um pouco melhor acerca desse produto aqui. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você gostou, compartilhe aí com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você me ajuda a fazer com que esse canal cresça mais e mais. E lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo aqui na área, tá certo? Muito obrigado pela força, por hoje é só e até mais.